Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Reinaldo. Gostaria de estar desejando a todos um excelente dia e pedir que a graça e a bênção de Deus possa estar indo de encontro agora com a tua casa, teu lar, tua vida e a tua família. Irmãos, eu gostaria sim de pedir a todos que deixem seu like, se inscreva no canal, compartilhe, me ajudem nessa obra, para que essa obra venha crescer, irmãos, para que esse canal possa ser um canal abençoado, para que esse canal venha prosperar e grandemente assim vidas através da mensagem de Deus possam ser resgatadas para o reino de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero assim pedir a todos, compartilhem aí, se inscrevam, ajude que esse canal venha a ser uma bênção para a minha vida e para a vida de cada um. Glórias a Deus. Mas sem demora, hoje veremos aprender na palavra de Deus. Eu quero trazer nessa mensagem 7 tipos de pecados sexuais que afastam o homem da presença de Deus. São pecados que vemos que hoje tem levado a humanidade ao declínio. Vemos que hoje a humanidade está perdida. Então, iremos, através da mensagem de Deus, trazer nesse estudo 7 tipos de pecados que estão afastando a humanidade de Cristo e levando a muitos até mesmo à condenação. Até muitos que estão dentro da casa de Deus estão nessa prática do erro. Glórias a Deus. Então, mais sem demora, quem quiser aí, tiver uma Bíblia, tablet, computador, e quiser acompanhar esse ensino, fiquem à vontade. Glórias a Deus. Então, vamos lá. O primeiro pecado que eu quero trazer é a abominação, ou o homossexualismo, pode-se dizer também. E se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Olha o que está escrito: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. E vamos assim trazer diversos versículos, né, irmãos? Então, não fique assim preocupado, que nós vamos trazer diversas referências, mostrando na palavra de Deus o quanto Deus entristece com certas coisas, com tipos de pecados. Aleluia. Então, em Levíticos também, capítulo 20, versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Tá vendo? Olha que forte. E para não só ficar no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, que diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 26, 27, mostra-nos também este pecado ao qual está dominando praticamente toda a terra, este pecado terrível, qual tem levado muitas e muitas almas à perdição. Então diz em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que está escrito: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo? Então,
este pecado é terrível e é um pecado que em nossos dias tem se alastrado de uma tal forma que só Jesus para ter misericórdia de nós. Glórias a Deus. Mas vemos que as Escrituras condenam essas práticas, ainda que as leis, ainda que o mundo qual vivemos hoje quer dar como normal, vemos que as Escrituras Sagradas condenam todos esses tipos. Glórias a Deus. Vamos então agora para o segundo pecado, a qual Deus, aleluia, se entristece demais, a qual Deus está irado para com a humanidade. O segundo pecado é o adultério. E lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, no mandamento, quando Deus deu a Moisés os mandamentos, lá está escrito: não adulterarás. Aí Levíticos também, capítulo 20, versículo 10, olha o que está escrito também: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Olha que coisa. Então, no tempo da lei, esses pecados eram pecados de morte. Então, no tempo da lei, não tinha, como eu posso dizer, misericórdia. Quem cometia tais atos era pago com a vida. E vamos ver no Novo Testamento também, a Bíblia condena este pecado. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Tá vendo? Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as Escrituras, o que? Condenam o adultério, condena a prostituição. E em Romanos, capítulo 7, versículo 3, também nos mostra essa verdade. Vamos ver em Romanos, olha. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Tá vendo? Então só pode o que? A mulher ou o homem se casar com outra pessoa, tendo o seu cônjuge tendo morrido, tendo ficado viúva. Caso contrário, você estará sendo casado já e querer casar novamente com outra pessoa, a própria palavra aqui está condenando. A própria palavra diz que é adultério. Então, vamos fugir deste pecado. Glórias a Deus. Vamos para o terceiro pecado, a qual a palavra do Senhor, meu Deus, aleluia, nos orienta e nos afirma a verdade. Glórias a Deus. O terceiro pecado é a fornicação. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz: fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo? Então a palavra já nos orienta o que? Fugir do pecado, fugir da fornicação, da prostituição. E em 1 Coríntios também, capítulo 5, versículo 1, está escrito: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem
abusa da mulher de seu pai. Olha que pecado grave. Glórias a Deus. Então devemos o que? Nos santificar na presença de Deus, buscar cada dia mais a misericórdia do Senhor, para que possamos fugir desses pecados. E dando continuidade na palavra de Deus neste pecado, vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Glórias a Deus. E lá em Apocalipse, para fechar mais este pecado a qual vemos aqui a palavra nos orientando, em Apocalipse 4, capítulo 2, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Tá vendo? Então devemos fugir da fornicação, devemos fugir do pecado. Hoje vemos jovens fornicando, jovens no tempo de namoro praticando esse pecado, fornicação, antes do casamento, fora do casamento. Então a Bíblia condena essa prática. A Bíblia nos orienta na luz das Escrituras para que possamos fugir de tais pecados, de tais abominações que entristecem e afastam o Espírito Santo de Deus de nossas vidas. Santíssimo Deus, glória a Deus. Então vamos lá para o quarto pecado, a qual afasta Deus de nossas vidas. Glórias a Deus. Peço assim, continue a compartilhar, me ajude aí, dá essa força pela graça de Deus, aleluia. E o quarto pecado é a sensualidade, ou também exibicionismo. E lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10 em diante, nos mostra uma história a qual a Bíblia ali nos relata. Havia uma mulher que, vamos ler para ficar melhor. Olha que a Bíblia diz: eis que a mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, não paravam em casa seus pés. Tá vendo? Então a Bíblia nos mostra aqui essa história a qual essa mulher, ela buscava o que? Prazeres, buscava o que? Trair o seu esposo, armando até uma armadilha, que essa história nos diz, uma armadilha, laçando assim as suas presas. Glórias a Deus. E vamos ver também, Isaías também condena esse tipo de pecado da sensualidade. Isaías capítulo 3, versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, e quando como que andando vão dançando e cascavelando com os pés. Tá vendo? Ou seja, essa palavra nos mostra claro a sensualidade que vemos nos dias de hoje. As mulheres totalmente se portando de uma maneira, com seus corpos toda à mostra, como se estivessem nuas, andam sensualizando, rebolando, se mostrando. Então Deus condena totalmente esse tipo de pecado, porque ali você está causando, aleluia, o desejo sexual do lado oposto, está trazendo o desejo sexual. Então a Bíblia nos condena
gravemente esse tipo de pecado. E este pecado tem também como o homossexualismo, a abominação, a sensualidade também está terrível, até mesmo nos púlpitos da casa de Deus, nas igrejas, até mesmo nos lugares santos, nos altares, na casa do Senhor, vemos este pecado já se alastrando, já dentro do lugar santo. Então é terrível. Vamos lutar e batalhar na verdade de Deus. Glórias a Deus. E vamos assim ver em Apocalipse também, Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Tá vendo o quanto Deus abomina? Então, esse tipo de pecado, a qual tem levado muitas almas à condenação eterna. Quantas vidas, até mesmo que nem eu citei, dentro da casa de Deus, não estão ali e correndo o risco de até mesmo perder a sua salvação. Então precisamos abrir nossos olhos e voltar para a lei de Deus, porque a lei de Deus tudo condena essas práticas, a qual hoje o mundo, a sociedade, como que se diz, a modernidade quer legalizar, que é tudo normal, mas não, a lei de Deus continua condenando todos esses tipos de pecados. Glórias a Deus. Vamos assim então para o quinto pecado. Glórias a Deus, Santo Deus. E o quinto pecado, a Bíblia assim não deixa assim claramente, mas por essas passagens ao qual eu pude pesquisar na palavra de Deus, eu pude assim garimpar nas Santas Escrituras, aqui nos mostra também este pecado, a qual acontece muito também, quantos jovens estão presos neste pecado, até mesmo pessoas já casadas, com cônjuge, com famílias, têm caído neste terrível pecado também, que é o quinto pecado, a qual a palavra diz aqui, a masturbação. E para se falar da masturbação, vamos assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, nos dá um pouco o entender deste pecado, a qual não é assim falado assim explicitamente na palavra de Deus, mas através desses referências, desses versículos, vemos que é um pecado terrível também, a qual tem levado muitos também à condenação e à morte espiritual e até mesmo à morte eterna. Aleluia. Então vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Tá vendo? Glórias a Deus. E em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 19, olha o que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tá vendo? E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, também nos dá a entender o que? É um pouco dessa passagem. Olha lá. Digo, porém,
andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo? Então a carne quer o que? Os desejos, as vontades, os pensamentos impuros, os pensamentos de imoralidades. Então devemos o que? Batalhar contra a nossa carne, devemos o que? Lutar contra esses pecados, porque muitos estão escravos desses tipos de pecado, muitos ainda estão refém dessas práticas, a qual a palavra de Deus aqui nos orienta e pede assim que viemos batalhar e ter forças para vencer. Glórias a Deus. Vamos lá então para o sexto e último pecado. Glórias a Deus. O sexto pecado é a prostituição. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Tá vendo? Glórias a Deus. E a prostituição também é terrível, irmãos. Glórias a Deus. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, diz a palavra de Deus: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Tá vendo? Glórias a Deus. E Efésios também, Efésios capítulo 5, versículo 3 diz: mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Tá vendo? Então Deus condena totalmente essa prática, esse pecado, a prostituição. E quantos estão em prostituição? Quantos dentro da casa de Deus? Quantos que estão levando a palavra de Deus, mas estão com a sua vida no erro, com a sua vida totalmente perdida, com a sua vida totalmente inclinada a este pecado? Que Deus possa agora ter de misericórdia e que essa palavra de Deus, essa orientação divina possa abrir o seu entendimento e que você possa se arrepender enquanto é tempo e se voltar novamente para Cristo, porque vemos este mundo só gera isso. Hoje as mídias, tudo, as leis, como eu já disse, tudo está voltando que é a prostituição. Hoje vemos nos canais de televisão, comercial, você sai para fora, vê aqueles anúncios, como posso dizer, aqueles anúncios de alguma coisa, ou de uma bebida, ou de uma roupa, somente incitando a prostituição. As músicas hoje em dia somente incitando a prostituição, somente o erro, somente a prática pecaminosa. Então vivemos numa época difícil no mundo, a qual a própria palavra nos diz que quando, aleluia, fosse chegando a vinda do Senhor Jesus, o pecado iria se multiplicar. E vemos aí o pecado se multiplicando. Hoje tudo é aceito, mas as Escrituras condenam todas essas coisas. E como podemos aceitar? E quantas igrejas têm aceitado isso normalmente? Quantas igrejas já abriram as portas para esses tipos de pecado?
Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar e que possamos tornar novamente para a presença de Deus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte ao primeiro amor. Arrependa-te, busque ao Senhor, busque a Deus, não fique, aleluia, nessa prática, nesse pecado, para que você não perca o seu galardão diante do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E vamos assim então trazer o sétimo e último pecado, a qual esse pecado também é terrível, irmãos. É terrível, é um pecado que também a alma de Deus se abomina, a alma de Deus se enfurece, a alma de Deus se entristece. Que o sétimo pecado é o incesto. E em Levíticos, capítulo 18, versículo 8 e 18, olha o que diz a palavra de Deus: não cobrirás a nudez da mulher de teu pai, e não tomarás uma mulher com ela na sua vida. E lá em Levíticos também continua dizendo, Levíticos capítulo 20, versículo 21, diz: e quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Tá vendo? Deus tanto abomina que Deus castigava que esse erro, impedindo que a pessoa viesse ter filhos, viesse gerar. Glórias a Deus. Em Gênesis também, em Gênesis capítulo 20, versículo 12, diz a palavra de Deus: e na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio ser a minha mulher. Glória a Deus. E em 2 Samuel capítulo 13, versículo 11, 12 e 14, nos mostra também este pecado, a qual também é terrível. Deus muito se entristece e seu espírito ira e seu furor se acende. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Tá vendo como esse pecado é terrível e quantos acontecimentos estão sendo gerados nos lares, nas famílias, de abusos, esse pecado incesto, através de famílias, de cônjuges, parentes. Meu Deus do céu. E hoje vemos as leis aprovando o aborto, aprovando, aleluia, como se a criança tivesse pecado nisso, como se a criança fosse a culpada. Então vemos como o mundo hoje tem, aleluia, glórias a Deus, indo de contra tudo quanto está escrito aqui, tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus aborrece, e as leis querem o quê? Normalizar, querem trazer como se fossem algo simples. Meu Deus do céu, vivemos o tempo do fim, vivemos já os momentos finais. Viemos então buscar a Deus para que possamos fugir desses 7 tipos de pecado. E eu oriento a você e peço a você
como está escrito na palavra de Deus, examina o homem a si mesmo. E se porventura você está caindo em algum tipo deste pecado, se você tem praticado algum tipo desses pecados a qual trouxemos nesse ensinamento, nesse estudo, arrependa-se, confesse os seus pecados ao Senhor, porque Jesus Cristo é fiel para nos perdoar. Se tão somente confessarmos nossos pecados e assim os deixarmos, alcançaremos dele misericórdia. Não permaneça você no erro, não permaneça neste caminho, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna. E essa morte não é somente a morte física, mas também uma morte espiritual, afastada para sempre de Deus, da presença divina do Senhor. Então devemos fugir. Você que não conhece os caminhos do Senhor, que essa palavra agora possa se achegar ao teu coração. Você que conhece a verdade de Deus, mas permanece no erro, permanece enganado, volte-se para Jesus, arrependa-te dos teus pecados e torne para a presença do Senhor e deixa Jesus Cristo te esclarecer, deixa Jesus Cristo tomar a sua vida para a glória do Senhor. Glórias a Deus, grande Deus. E eu quero assim agradecer a todos e pedir que através desse ensinamento da palavra de Deus, Deus possa abrir o seu entendimento e te fazer meditar, refletir na mensagem de Deus, na palavra de Deus, porque essas palavras não são minhas. Eu sou incapaz de algo a mim mesmo, com dirá poder ajudar alguém. Então essas palavras não são do Reinaldo, essas palavras são de Deus, essas palavras são de Jesus, essas palavras são vidas para nós, se somente confiarmos e cremos nela e assim andarmos como ela nos manda. Glória a Deus. Então gostaria assim de pedir a todos e que Deus possa abençoar e te ajudar para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Muito obrigado, que a paz de Cristo esteja com todos. Amém.